E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Deuteronômio, capítulo 31 e 32. Deus fala a Moisés e nomeia Josué. Vamos lá. Moisés proclamou essas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-vos. Além disso, o Senhor me preveniu. Não atravessarás o Jordão. Portanto, quem vai atravessar a vossa frente é a própria pessoa de Yahvé, teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará a vossa frente, comandando-vos conforme o Senhor já vos comunicou. E Yahvé tratará destas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Og, os reis dos amoreus, os quais seduziu a ruínas, arrasou a terra deles. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiques aterrorizados diante deles, porque Yahvé, teu Deus, é quem vai contigo, o Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Em seguida Moisés convocou Josué e ordenou-lhe, ser forte e destemido, pois tu adentrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurou aos vossos antepassados que lhes daria, e tu os farás herdá-la de fato. O próprio Senhor marchará à tua frente, ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará, não tenhas medo, nem te apavores. A santa leitura da Torá, a lei. Moisés escreveu então esta Torá, a lei, e deu-a aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. E Moisés orientou-lhes, no fim de cada 7 anos, precisamos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás essa Torá, lei, aos ouvidos de todo Israel. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor, vosso Deus, e cuidem de colocar em prática todas as palavras desta Torá, lei. E seus filhos que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Yahvé, vosso Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, da qual ireis tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Profecia e rebeldia de Israel. Então o Senhor falou a Moisés, eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresenta-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita as minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. Yahvé apareceu na tenda em meio a uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés, eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguir aos deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. E deste modo Israel vai se desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Naquele dia minha ira se inflamará terrivelmente contra todo este povo, e o abandonarei, ocultando-lhe a minha face. Então Israel será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão.
E naquele dia Israel se questionará: se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está mais comigo? Sim, naquele dia eu lhes esconderei completamente o meu rosto, por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando seu louvor para outros deuses. Agora escrevi este cântico para vos ensinar, para vós, ensinando aos filhos de Israel, colocando em sua boca para que ele seja um testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. Quando eu o estiver feito adentrar na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos teus pais na antiguidade, e quando tiveres comido com fartura e houveres prosperado, engordado e se deixar seduzir para outros deuses e os servires, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiverem atingido, esta canção deporá contra ele próprio, como testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda clareza o pensamento deste povo, mesmo antes de conduzi-lo para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações fazer lá. E naquele mesmo dia Moisés escreveu essa canção e a ensinou a todo o povo de Israel. Então Yahvé deu esta ordem a Josué, filho de Num: ser forte e destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel à terra que eu lhe havia prometido, quando a minha pessoa, eu, estava contigo. A Torá, a lei ao lado da arca. Logo após que Moisés terminou de escrever um livro, as palavras desta Torá, lei do início ao fim. Transmitiu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança de Yahvé: tomai este livro da Torá, a da lei, e colocai-a ao lado da arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, onde deverás permanecer como testemunha contra ti, porque eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo e em tua presença, sois teimosos e rebeldes contra o Senhor, quanto mais após a minha morte. Israel ouve o cântico de Deus. Israel ouve o cântico de Deus. Agora, pois, reúne junto a mim todos os anciões, líderes de vossa tribo e os vossos escribas e oficiais, para que eu fale estas palavras aos teus ouvidos e tome o céu e a terra como testemunha contra eles. Pois eu sei que após a minha morte irei vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então a desgraça vos sobrevirá no futuro, por terdes vos entregado a prática do que é mal aos olhos do Senhor, irando terrivelmente por meio das obras das vossas próprias mãos. A seguir, Moisés recitou em alta voz as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a congregação israelita. O cântico que Deus deu a Moisés, capítulo 32. Inclinai-vos vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei: ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vos proclamo o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha. As suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, se tornando manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu.
Recorda os dias recorda os dias que se foram. Traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó é a descendência que lhe coube. Deus os encontrou perdidos numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou-se a Israel e dele cuidou, protegendo-o como a pupila dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficando robusto e corpulento, tornando-te gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezaste a Deus que te fez e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos, provocaram ciúmes em Deus. Com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou por causa da abominável a provocação de seus filhos e suas filhas. E afirmou, esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão, porquanto são geração perversas. Filhos infiéis, aos mais dolorosos dos zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é, como uma multidão de pessoas insensatas. Eu os provocarei a ira, porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Seol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraça sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras, que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas e espadas os deixará sem filhos. Em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegrar ao mundo. A nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Porquanto meu povo é gente sem juízo e sem entendimento, quem dera fosse sábios e perspicazes, então discerniam qual
será o seu fim? Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha. E os próprios inimigos afirmam esta verdade, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas contaminadas de veneno, e os seus cachos de amargura. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei isto em sigilo? Não o selei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se, celere. O seu próprio destino se apressa sobre eles. E Yahvé julgará o seu povo, e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esborrou e os homens livres e escravos se desfizeram em pó. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que depositaram sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações, que se ponham de pé neste momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam um abrigo, alguma proteção. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Levanto minha mão para os céus e proclamo, juro que pelo meu próprio nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente, a minha mão empunhará para exercer juízo. Eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue, ao mesmo tempo em que minha espada ceifa e devora a carne humana, o sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Exultai e cantai de alegria, ó nação, com o povo dele, e todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras desta composição poética aos ouvidos do povo. A Torá, a lei, fonte de vida. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, lei. Porque esta palavra não é para vós outras coisas vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessares o Jordão. Anúncio da morte de Moisés. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, a terra que concede aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás e irás reunir-te aos teus antepassados, assim como o teu irmão Arã, que faleceu no monte Or, e foi reunido a seu povo. Assim há de ser, pois foste os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentaste a minha santidade entre os filhos de Israel. Por esse motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que está dando aos filhos de Israel. Ufa!
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários, né? Lembrando que é de grande importância você pegar aqui algum pequeno versículo, né? Desse que eu acabei de ler aqui, que você vai assistir o vídeo aí, você assistiu o vídeo, e começar a discutir com alguém, né? Comentar, tentar extrair alguma coisa daquilo que eu não falei, daquilo que você não ouviu aqui no vídeo, beleza? Por exemplo, capítulo 32, versículo 52. Por esse motivo, contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Você pega esse versículo aqui e começa a discutir com alguém. Por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Lá em cima ele fala o porquê, você começa a desenrolar essa história até chegar uma pregação de 45 minutos, 1 hora. É assim que acontece, beleza? Lembrando, sempre pedindo aí a Deus sabedoria, entendimento, paciência, né? Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, fiquem todos na paz e até a próxima. Paz, paz!